Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos então resolver aí o terceiro exercício de regra de 3 composta, certo? Vamos lá então ler o enunciado da questão. Numa gráfica, ela tem 3 impressoras que funcionam de forma ininterrupta, 10 horas por dia durante 4 dias, imprimindo 240 mil folhas. Tendo-se quebrado uma das impressoras e necessitando-se imprimir em 6 dias 480 mil folhas, quantas horas por dia deverão funcionar ininterrupta as duas máquinas restantes? Certo? O que é que acontece? Nós temos aqui 3 impressoras trabalhando 10 horas por dia e 4 dias e imprime 240 mil folhas. Uma das impressoras quebrou. Então, ele precisava imprimir em 6 dias 480 folhas e com duas máquinas. Qual a quantidade de horas por dia que essas máquinas precisariam trabalhar? Certo? Vocês dão uma pausa aí no vídeo, tenta responder a questão. Nós temos nesse caso aí 4 grandezas, certo? Só para vocês terem uma ideia de como será essa questão. Aí depois volta aí para a gente dar continuidade aqui à resolução, beleza? Voltando então aqui, vamos lá. Nós temos essas grandezas aí. Número de impressoras, né? Ó, se a gente observar, o número de impressoras depois tá 2, certo? Impressoras iniciais, 3 imprimindo, 2 depois. Horas por dia trabalhado, 10 horas por dia. E é o termo que a gente queremos encontrar, o X, certo? O X da questão. Dias, foi 4 dias e depois 6 dias. 240 mil folhas inicialmente e depois 480 mil folhas posterior, que era o valor que a gente queria, certo? Primeira coisa que a gente faremos após definir e escrever essa tabela é incluir a seta para baixo no valor de x. Vamos analisar agora termo a termo, certo? Vamos relacionar primeiro o número de impressoras por horas por dia. Eu fiz agora um pouco diferente, começando da esquerda para a direita, mas pode ser feito o procedimento de análise de qualquer um dos dois lados, certo? Tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Não tem nenhum problema, beleza? Vamos analisar então aqui o número de impressoras relacionado a horas por dia. Se nós temos lá um determinado número de impressoras que trabalha a X horas por dia, se nós diminuirmos o número de impressora, consequentemente nós precisamos aumentar o número de hora trabalhada. Vamos exemplificar então nessa questão aqui, para ficar mais claro essa ideia geral. Se nós temos aí 3 impressoras imprimindo, que imprime aí em 1 hora, vamos supor aí 1000 folhas. Essas 3 impressoras imprimem em 1 hora 1000 folhas. Se nós, ao invés de ter 3 impressoras, temos só 2, nós vamos precisar, no caso, aumentar consequentemente a quantidade de horas. Então, o valor de impressora versus horas por dia é inversamente proporcional. Seta então para cima. Agora vamos relacionar horas por dia versus dias. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, certo? Vamos imaginar que você trabalhe 10 horas por dia, certo? Em 4 dias por semana. Vamos imaginar que você precisa, nesses 4 dias, para atender 100 pessoas. Porém, seu chefe resolve, então, diminuir sua carga horária. Ao invés de trabalhar 10 horas por dia, você agora tem que trabalhar 8 horas por dia. Você vai precisar, no caso, o quê? Uma quantidade maior de dias para atender aquele mesmo número de cliente. Então, essa proporção se torna inversamente proporcional. Por quê? Porque nós aumentando a quantidade de horas, a gente vai diminuir a quantidade de dias. Diminuindo a hora, aumentaremos o dia. Então, procedimento inversamente proporcional. E por último, relação folhas horas por dia. Se nós em 10 dias imprimimos 240 mil folhas,
Se nós aumentarmos a quantidade de dias, a gente vai aumentar a quantidade de folhas. Se nós diminuirmos a quantidade de horas por dia, iremos diminuir a quantidade de folha. Então, o valor então aí é diretamente proporcional. Então, após nós definirmos todos esses termos, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vamos verificar os termos que estão inversamente proporcionais e fazer as alterações dos mesmos. Invertendo então o número 3 por 2. Por quê? Porque ele é inversamente proporcional à relação, ficando então 2 em cima e 3 embaixo. E a quantidade de dias, no caso, que também é inversamente proporcional. Então, ficando agora 6 em cima e 4 embaixo. Após isso, vamos reescrevê-los aqui embaixo, certo? 2 e 3, 10 e x, 6 e 4, 240.000 e 480.000. Após reescrevermos esses termos, vamos pegar o valor que tem o x, que é o termo que queremos determinar, vamos reescrevê-lo aqui para realizar a operação. 10 sobre x é igual a 2 sobre 3, o primeiro termo, certo? Vamos escrever agora o segundo termo, vezes 6 sobre 4, e escrevendo o último termo, vezes 240.000, dividido então por 480.000, certo? Simplificando então aqui a equação, porque dá para simplificar, então iremos realizar o seguinte procedimento. 2 por 4, dividir 4 por 2 vai dar 2. 3 vezes 2, 6. Nós temos um 6 em cima, não é isso? Então, corta 3 vezes 2 e o 6 aqui em cima, certo? Simplificando então também esta equação, 240, vamos cortar os zeros aqui, nós temos 4 zeros cortados aqui e 4 zeros cortados aqui. Dá para simplificar mais, porém, para que não fique muito confuso, irei realizar o procedimento e mais à frente iremos simplificar um pouco mais. Então, a gente ficou com os seguintes termos aqui. 10 sobre x é igual a sobre 48. Realizando então meio pelos extremos, teremos o seguinte. 24 vezes x é igual a 10 vezes 48. O 24, que está desse lado multiplicando, vamos passar ele para o outro lado dividindo. Então, logo, x ficou igual a 10 vezes 48, dividido então por 24. 48 dividido, no caso, por 24 é 2. Então, logo, x será igual a 20 horas por dias, certo? Então, para que a máquina consiga atingir essa quantidade de folhas, ela precisa trabalhar, no caso, 20 horas por dia, beleza? Essa parte aqui foi mais exemplos básicos. Agora, na partir da próxima videoaula, já vamos partir para exemplos de questões do Enem, certo? Para um pouco mais de contextualização, questão com um pouco mais de texto, coisas relacionadas. E por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.